Pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Então, Daniel aqui mais uma vez. Feriado dá dinheiro para motorista em Joinville? Bom, vim aqui para responder essa pergunta para vocês porque acontece o quê, né? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, tá certo? E aí, alguns me perguntaram ontem à noite, né? Me mandaram no WhatsApp ali, que eu deixo meu contato aqui embaixo para vocês, na descrição, né? E alguns que têm meu contato me perguntaram: e aí, Daniel, amanhã, cara, como é que fica? Vale a pena trabalhar? Não vale? Dar dinheiro? Ou vale a pena tirar esse dia para ter um descanso também? Então, para todo mundo eu falei a mesma coisa, óbvio, né? Eu falei o seguinte: olha, a tocada de um feriado é diferente da tocada em um dia normal, um dia de semana comum. Por quê? O que acontece? Tem que sempre levar em consideração os três fatores que te fazem ter um dia bom, um dia de bons ganhos, e um dia fraco, né? Um dia com maus ganhos, um dia que não rende por hora, aquele negócio. Quais são os três fatores? A maioria das pessoas acha que é só um, que é a quantidade de passageiros, mas esse é só um dos três. Quantidade de passageiro, óbvio, né, para qualquer um, que é muito importante. Quanto mais passageiros, significa que vai ter mais chamadas, então dá para ganhar mais dinheiro. Mas tem uma relação direta, o número de passageiros com o segundo fator, que é a quantidade de motoristas disponíveis. Então, se nós tivermos muitos passageiros, mas muitos motoristas, acaba que uma coisa equilibra a outra e não se torna uma coisa muito forte, uma coisa muito boa. Agora vamos supor que é um dia que tenha muito passageiro e um dia com pouco motorista. Pô, já é muito mais forte, é uma diferença enorme. Por quê? Um motorista, em um dia, ele consegue fazer aí entre 20 e 30 viagens, certo? Ou seja, se a gente tiver um motorista a menos na cidade hoje, já vai sobrar 20 ou 30 viagens para quem estiver trabalhando. Então imagina aí se faltar uns 200 motoristas na cidade. Nossa! Então multiplica o 200 aí por 20 ou 30, tu vai ver aí que vai ter umas 4.000 viagens a mais na cidade, sobrando para quem está trabalhando. Entendeu? Porque é sempre essa relação. Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa, né? 200 vezes 10, 2.000. Fiz certinho, vai ter umas 4.000 viagens a mais na cidade. Então, na verdade, né, um passageiro só serve para um motorista fazer uma viagem. Agora, um motorista serve para 20 passageiros fazerem viagens. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, na verdade mesmo, é muito mais importante um dia que tenha pouco motorista do que um dia que tenha muito passageiro. Entendeu essa ligação? Agora, o terceiro ponto, e também muito importante, não menos importante até do que os outros, é o fator trânsito, a quantidade de trânsito que tem no dia. Tá certo? Um dia com muito trânsito, tu vai andar mais devagar, vai pegar mais fila, vai parar mais em semáforo, vai ter aquele negócio, a velocidade média do teu dia vai ser menor. Ou seja, tu vai fazer menos corridas, vai rodar menos quilômetros no decorrer daquele dia, daquele tempo que tem que é o mesmo, né? O dia começa no mesmo horário e termina no mesmo horário todo dia. Então, se tu conseguir rodar mais quilômetros fazendo mais viagens, tu vai ganhar mais dinheiro. Se tu conseguir, e se tu acabar ficando muita fila, muito trânsito, tu vai fazer menos dinheiro, né? Porque pra gente, a relação ali de ganho por tempo e ganho por quilômetro rodado, a ganho por quilômetro rodado é umas 5 vezes maior que a do tempo. Então, ou seja, vale muito mais tu rodar mais quilômetros, ganhar mais dinheiro, do que tu ficar tempo parado em fila com um passageiro no teu carro. Isso dá muito pouco. Por tempo dá muito pouco. Beleza? Então, agora pegando esse gancho com esses três pontos, número de passageiros, número de motoristas e trânsito, a gente consegue fazer uma prévia de como vai ser no feriado, como está sendo hoje. Eu falei para todo mundo o seguinte: olha o que acontece num feriado. Ainda mais assim um feriado de quarta-feira, que é no meio da semana, né? Ninguém emenda, então é mais difícil emendar. Vamos pegar o número de passageiros. Diminui um monte, óbvio, muita gente não vai trabalhar, então não precisa sair de manhã para trabalhar, não precisa voltar, aquele negócio e tal. No meio-dia não precisa estar parando para ir num lugar almoçar, depois voltar para o trabalho, então tem muito menos passageiro, com certeza. Pelo menos de manhã, porque daí de tarde todo mundo gosta, né, de dormir de manhã e aí à tarde já tá enjoado de ficar em casa, aí sai fazer alguma coisa. Então a tendência é de tarde dar um aumentozinho no número de passageiros, beleza? E aí o que acontece principalmente no final da tarde e noite? Embora alguns gostem de sair de manhã cedo, passageiros, tá? Alguns 9 horas, alguns meio-dia, alguns 2 da tarde, vai ter a maioria, a grande massa, vai se movimentar final da tarde e começo da noite. Por quê? Porque naturalmente esse é o horário que se volta para casa, que se termina, que se conclui. Não importa quando começou no decorrer do dia, mas se conclui e se termina nesse horário. Então esse horário geralmente dá uma explosão de passageiro. Beleza, mas não é só isso que importa. Vamos ver o número de motoristas. Bom, motorista Uber é um cara que tem que trabalhar. Ele não consegue, vou emendar um feriado, vou ficar um feriado em casa. Não existe feriado para quem é motorista Uber, né? O ganho é muito baixo e a gente precisa do dinheiro todos os dias.
Não é que nenhum feriado que daí a empresa te paga para ficar em casa. Tu tem que trabalhar para receber aqui no Uber. Beleza. Então o que acontece? Os motoristas de manhã cedo, hoje, quarta-feira, vieram tudo trabalhar, todo mundo. Aí o que aconteceu? Como é um dia de feriado que tem pouco passageiro, o cara ele rodou um pouquinho e tal. Daí não chama, não chama, passou uns 10 minutos, deu um chamado. Ele foi lá, fez, era uma corrida de 5 pila. Daí ele terminou essa corrida, concluiu. Daí de novo ele tem que esperar. Aí mais uns 15 minutos aparece mais um chamado. Pô, agora um chamado longo aí, um chamado aí de 15 quilômetros. O cara faz em 15 minutos. Né? Tem pouco trânsito, tá? Não é a média normal. É um dia com pouco trânsito, o cara faz em 15 minutos e termina a corrida. Então tu entenda que ele vai passar muito tempo parado. E quando pega uma corrida, a corrida termina muito rápido, porque não tem trânsito, tá certo? Então o que acontece? Vamos supor um período ali de 20 minutos que leva uma corrida num dia normal de semana. Então o cara faz em 20 minutos a corrida, termina, e ele já pega outra corrida e vai fazer a próxima. Então, ele naturalmente acha que o dia tá muito bom, né? Tá muito bom, tá chamando uma atrás da outra, beleza. Agora, num dia como hoje, sem trânsito, porque é feriado, porque tá tudo fechado, trânsito é zero. Essa mesma corrida, com a mesma distância, em vez de levar 20 minutos, leva uns 10 ou 12. Então ele faz ela em 10 ou 12, chega no final, ele desliga o carro, fica parado esperando 8 minutos ou 10 minutos ali e faz a próxima. E aí aparece uma próxima corrida para ele fazer. Beleza? Então pegou as duas ideias? O primeiro motorista achou que ganhou bem. Por quê? Porque já chamou uma atrás da outra. Ele já terminou uma, já foi fazer a outra. Agora esse segundo motorista, ele acaba achando, ele se ilude achando que está dando pouco. Por quê? Porque ele ficou um bom tempo parado. Porque no normal, no dia a dia, ficar tempo parado dá pouco. Então ele entende na cabeça dele, no subconsciente dele está escrito lá que se ele fica parado, ele ganha pouco. Então ele não se importa de que ele fez a corrida na metade do tempo, ganhou o mesmo valor e só ficou um tempão parado e já pegou logo uma outra. Né? Que na média, esse jogo aí deu o mesmo que aquele cara que levou 20 minutos para fazer a corrida. Mas ele não entende isso, ele acha que aquilo tá fraco, que tá dando pouco. Então ele soma, na verdade, né, o dia inteiro ali, o tempo que ele ficou parado de manhã, e ele começa a ficar chateado. Aí, eu vou desistir, eu vou embora, tá muito fraco. Aí assim o outro também pensa, né? Passa ali um pouco mais de tempo, passa ali, chega umas 9 da manhã, o outro também pensa, eu também vou desistir, tá meio fraco. Aí vai meio-dia, o terceiro também tá desistindo. Quando tu vê, no decorrer do dia, quando o dia vai passando, aquele início com todos os motoristas foi gradativamente caindo. E quem foi ficando foi melhorando. É o que está acontecendo para mim. Agora são 3h40 da tarde e eu já bati 200. E eu comecei 8 da manhã. Eu não comecei 5 da manhã. Comecei 8 da manhã. 3h40 da tarde estou com 200. Se eu quisesse parar 5 da tarde, com certeza eu vou estar aí perto dos 250, que é a minha meta, quando eu faço 12 horas de trabalho. Que hoje, né, se eu começasse das 8 ali que eu comecei e parasse às 5, então eu faria o que? Isso, 9 horas de trabalho, tá certo? Então entenda que é isso que acontece. Então, aí vamos para o último ponto, que era o fator trânsito, que eu já falei no meio, né? Mas, fator trânsito, extremamente primordial para hoje. O que acontece? Vai dar agora final da tarde, 5 da tarde, que é o rush das pessoas no feriado voltar, ou ir, ou sair, ou, né? É um momento do auge ali. Vai ter todo esse rush, esse número de chamados grande. Vai ter pouco motorista, porque uma boa parte desistiu no meio, achou que tá fraco, foi embora e tal, parou. Ou também tem aquele que daí acaba que, não, ali meio da tarde eu vou embora para estar com a minha família, beleza? Então esse também é um que não tá mais. Então quem ficar trabalhando vai ter pouco motorista, vai ter muito passageiro e o trânsito do final da tarde vai ser zero, não vai ter trânsito no final da tarde. Hoje é feriado, tá tudo parado, tudo fechado. Não é igual durante a semana que até dá um bom número de chamado no final da tarde, mas tem muito trânsito que atrasa muito nos ganhos, certo? Então, sem trânsito, pouco passageiro e muito motorista, que é a tendência de acontecer hoje no final da tarde, vai dar um bom ganho. Quem trabalhar ali das 5 até as 8, eu acho que é muito difícil fazer menos do que R$100 nesse período, fazer uns 30, R$35 a hora. Eu acho que é bem possível. Beleza? Eu talvez não vai ficar tanto tempo, mas queria ficar aí até umas 6 da tarde para ver como é que vai ser. Quem sabe aí agora são 3h40, até umas 6 da tarde, talvez, se tiver muito forte mesmo, eu bato aí os meus 300 hoje. Tô com 200 agora. Beleza, pessoal? Então tá esclarecido, é assim que funciona geralmente nos feriados. Qualquer feriado. Mas daí feriado que emenda, que é na sexta. Dá na mesma, é mais ou menos a mesma lógica. Os motoristas têm que trabalhar, eles vêm trabalhar. Aí eles começam a ver que tá fraco, começam gradativamente a desistir. O número de passageiros começa gradativamente a aumentar, porque ninguém quer sair de manhã de casa, quer sair de tarde e tal.
E aí tem esse lance do final da tarde que eu falei, e a cerejinha do bolo, não tem trânsito o dia todo. Tu anda muito tranquilo, tu não tem que ficar se estressando no trânsito, tu gasta muito menos combustível, tá? Eu nem falei disso ainda. O combustível, tu vai gastar muito menos combustível num dia como hoje. Pelo menos uns 30% a menos tu vai gastar. Porque quantas corridas que eu fiz aqui, que abriu no mapa ali da Uber, deu mais ou menos assim, tipo, 14 quilômetros, 14 minutos, entendeu? Mais ou menos 1 minuto cada quilômetro. Então, a média que dá de verdade nas corridas para 14 quilômetros seria 28 minutos, sempre dá o dobro em tempo. Então, se dá metade do tempo, é metade do tempo com o carro ligado rodando. Metade do tempo gastando gasolina. Entendeu? Então, acaba economizando muito no combustível. Beleza, pessoal? Então é assim que mais ou menos funciona nos feriados. Hoje está funcionando dessa forma. E é muito difícil um feriado que não funcione desta forma que eu expliquei nesse vídeo. E aí, pessoal, beleza? Então, só para concluir então o dia, né? Eu tô parando agora que são 6 horas da tarde, tá aí os 2 prints de tela para vocês, tá? Pode ir lá no cantinho lá em cima que são 6 horas, 5h50 e pouco lá. Então eu comecei 8 da manhã, parando 6 da tarde, deu 10 horas de trabalho hoje. Só que eu passei do meu 250, que é a minha meta. A minha meta que normalmente eu faço em 12 horas de trabalho. Então tá aí a prova para vocês concreta de que o dia de feriado, essa relação menos passageiro, menos motorista, daí depois do decorrer do dia mais passageiro agora no final do dia, só que o fator não ter trânsito, essa combinação toda acaba dando mais dinheiro pra gente em menos tempo. Tu vê? 10 horas de trabalho, 250 pila. Tranquilo. Beleza, pessoal? Valeu. Tchau, tchau.